Então, finalmente chegou a hora de um momento mais triste, que é o passado do Twilight. Então, nós começamos aqui vendo um local meio abandonado de Westeros, e nós vemos aí o nosso jovem Twilight junto com outro amiguinho ali, mais dois, entendeu? Brincando de guerra, né, soldadinho. A gente vê o Twilight como estrategista ali. É uma simulação de guerra entre Westeros e Ostânia. A gente consegue bolar uma estratégia para poder conseguir derrotar os inimigos, e assim ele faz. No final ele vai dar um headshotzinho no inimigo dele e mata o cara. Aqui, obviamente, era tudo de brincadeira, né? O garoto deve ter doído bastante, porque eu acho que assim dói, ainda mais de perto. Enfim, eles ganharam, né? Todo mundo se divertiu ali, eles brincando bonitinho. Disso eles vão descansar, e daí eles estão ouvindo o rádio que tá falando que as tensões entre Westeros e Ostânia estão se intensificando ali e tudo mais, que tá dando algumas coisas erradas. Vocês sabem, né, trazendo um fato aqui, a Spy Family é baseada na Guerra Fria, né? O cenário que a gente tá vendo é a Alemanha. Ostânia e Westeros representam, respectivamente, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? E uma coisa que eu parei pra perceber aqui é que eu não sei, eu sinto que eu já vi esses amigos do Lloyd em algum lugar, só que um desses amigos em específico, se vocês pararem pra analisar, esse cara é muito suspeito. Um menino de óculos com um penteiro assim na frente, na franja. Esse garoto é muito familiar, cara. Vocês lembram daquele médico que a gente viu no primeiro, acho que foi no primeiro episódio de Spy Family, que é o cara que faz experimento com a Anya? Olha a foto desse homem, me disse não é igual aquela criança. Me disse não é igual aquela criança. Depois dessa brincadeira saudável de troca de tiro, né? E vê o Lloyd indo pra casa, e aí ele encontra o pai dele ali discutindo com a mãe dele, e a gente vê. E ele volta com a pistolinha e tal, né? Ele esconde a pistolinha de madeira. E aí ele fala lá pro pai dele que tava brincando de soldado, que não sei o que. E o pai dele repreende ele falando que não é pra ele brincar de soldado, que não vai ter guerra nenhuma. E que mesmo que tivesse, se fosse soldado, ele não valeria de nada e tal. E o pai dele fala que ele devia focar nos estudos. E o pai dele vai lá e dá um tapa na cara do garoto, coitado. Destruiu o sonho dele. Aí o Lloyd vai chorar no quarto dele, né, e tal. Compreensível, né? Você acabou de levar uma porrada do seu pai. No dia seguinte, Twilight e os coleguinhas estão ali na rua e tal, eles vão comer um salgadinho ali na esquina. E aí, nisso, eles vêem os carinhas oferecendo doce em troca de ajudar como mão de obra, né? Pra poder fazer o festival na cidade. As crianças vão e tal, ajudam ali no trabalho pra carregar coisa e tal. Aí os mais velhos ali até zoam, tipo, vocês querem ser soldados e não conseguem carregar essas caixas aí? O rádio continua tocando, né, falando que, tipo, tá bem ruim a situação entre Westeros e Ostânia. As relações estão ficando bem mais fracas e tal. Twilight pergunta se vai ter guerra mesmo. E um dos caras tranquiliza falando, tipo, não, gente, olha, se vocês ficarem brincando aí de guerrinha, não tem tanto problema não. Aí tinha um velho que tava lá atrás, que o cara simplesmente surtou. Esse cara, ele é pró-guerra, né? Ele começou a gritar assim, não, mas essa galera do leste é um demônio, aí é um capeta, vocês estão aí sendo pacifistas, tem que ter guerra mesmo. Um dos colegas lá do Lloyd que tava brincando de guerra com ele, né, no outro dia, ele não tinha mais a pistolinha de madeira que quebrou. O garoto ficou zoando, tipo assim, o que você vai fazer, hein? Você não tem a roupinha de soldado, você não tem a arminha de plástico. O Lloyd teve a brilhante ideia de voltar pra casa, né, depois, e pedir pro pai dele dinheiro. Nisso, o pai dele tava saindo, porque o pai dele aparentemente é um político, um diplomata, alguma coisa assim, e ele tava indo resolver coisa lá na fronteira, né? Então o pai dele teria que sair. Aí o Twilight vai lá e pede dinheiro para o pai dele, 10 dinheiros ali. Ele mente, falando que vai comprar livro, mas na verdade ele vai comprar um equipamento de soldado, né? Então assim vai, ele fala pro pai dele que vai comprar livro, mas é mentira. O pai dele fica todo feliz lá, que o pai dele vai embora, né? Deixa eles lá. Ele vai e ele compra, né? Isso aí no dia seguinte. Ele vai e compra o equipamento de soldado. O Lloyd, ele se arrepende de ter comprado a arminha lá com o dinheiro que o pai dele deu pra ele, que era pra ele ter gastado em livro. E daí nisso ele volta, ele vai lá pra lojinha do salgado, fica pensando, pô, será que vale a pena eu ser soldado, que não sei o que lá? Ele pergunta lá pra moça se vale a pena ser soldado. A moça fica falando, não, você seria mais bonitinho se você comesse aqui do que sendo soldado e tal. Aí o Lloyd realmente pensa na guerra e tudo mais. O Twilight fala, tipo assim, tá, mas a galera do leste são demônios. A moça lá fala, mas olha, eu tenho parentes que são do leste, eles não são demônios, entendeu? Eles são pessoas assim como eu, assim como você. Repensa sobre o que aconteceu, se vale mesmo a pena ser soldado e tudo mais.
E daí nisso, ele tenta se redimir, né? Porque ele mentiu pro pai dele. E ele fala pra moça: eu de 10 dinheiros aqui, eu comprei esse equipamento, mas eu quero me redimir com meu pai, então eu poderia trabalhar aqui. Daí nisso que ele termina de falar e refletir se vale a pena ou não ser soldado, acontece o seguinte: uma bomba cai bem pertinho da onde estava o Lloyd. A gente descobre que é bem provável que a bomba tenha caído, sabe aonde? No esconderijo das crianças. Ou seja, as crianças morreram bombardeadas. É aí que a guerra começa, entendeu? O Lloyd ele tava repensando em ser soldado. Pô, a bomba caiu, começou a guerra. Aí a guerra realmente é iniciada e tudo mais, né? E aí o episódio simplesmente acaba desse jeito brutal. Que a gente vê o Twilight vendo os horrores que a guerra vai proporcionar a ele nos anos futuros. O episódio começa a gente vendo um céu bem nublado, cheio de raios, trovões, etc. A gente vê uma mulher de cabelo roxo, bem brava, chegando. E aí depois a gente vê que o Mr. Elegante, né, o bigodudo lá tá dando aula, falando que a galera tava esquecendo de fazer dever de casa, né? E daí eles estão tranquilos, né? Depois dessa aula aí, a Beck e a Anya estão fofocando e tal. A Beck com a vida de moça dela. O garoto lá da turma deles falando assim pra tomar cuidado, porque tem uma moça muito má chegando, que é uma professora que era antiga já. Só que ela tinha sido afastada porque ela tava doente, mas agora ela voltou. E aparentemente essa mulher vai ser um inferno na nossa vida, né? Porque o tanto de bagunça que a Anya vai fazer, meu Deus. Bom, e aí essa mulher tá vindo aí pra poder jogar raio em todo mundo. Então é pra galera fugir, só que não dá tempo, a mulher chega e faz uma fila, faz uma inspeção em todo mundo. E agora vai ter todo mundo ser inspecionado. E aí todo mundo que tava indo na fila tava ganhando raio. Tava todo mundo ganhando raio. Os Damian e os amigos dele, eles estavam se achando todo que não ia ganhar raio, que não sei o que, porque não, que o Damian ele é um aluno excelente. Ele não vai ganhar raio nunca. Nunca que ele vai ganhar raio, porque o Damian é melhor que a Anya, que não sei o que e tal, né? Aí chegou na hora da fila e ficaram todo cagando de medo, né? Enfim, aí a mulher tava lá dando raio pra todo mundo, distribuindo raio e tal. Nisso, chegou uma hora lá, é porque tinha gente também que tava com o material bem errado, né? Ela contou aí uma história de que tinha um aluno que era muito excelente, eu tava quase virando um aluno super importante lá na escola, né? Ele foi lá, teve um dia que ele esqueceu o lenço, e daí ele foi e limpou na calça, assim, a mão que ele tinha ido no banheiro, né? No caso, ele limpou a da pia, eu espero, né? E aí pareceu que ele tinha se mijado, e aí todo mundo começou a zoar com a cara dele, e ele era tão exemplar, só que nisso que ele foi zoado, ele ficou rebelde, e aí ele foi expulso, e ele virou um delinquente, virou um ativista e foi preso pela polícia secreta, entendeu? Foi bem trágico. As crianças que estavam na fila ficaram traumatizadas, né? E aí todo mundo ficou tipo, cadê meu lenço? Cadê meu lenço? Daí o Damian, ele tinha esquecido a porcaria do lenço. Daí a Anya, como é uma pessoa incrível, aí a Anya foi e ela emprestou o lenço dela por Damian. Porque segundo ela, né, no caso, o Lloyd, como ele é um pai muito preocupado, ele sempre põe 2 lencinhos ali, né? Porque, esqueci um, tem um reserva. Aí, chegou na vez do Damian, ele foi lá inspecionado, tava com um lencinho. A professora até suspeitou porque tinha um lá, né? O Damian enrolou a professora, ela aceitou e tal. Nisso, chegou a vez da Anya. Rapaz, a menina tinha esquecido o segundo lenço, cara. Ela esqueceu o segundo lenço. E aí se ferrou, levou um raio, coitada. Aí o Damian ficou preocupado, tipo assim, meu Deus, Anya, você levou um raio por minha causa. Ficou bem tristinha, levou um raio, né? Aí a Anya foi pra casa. Ela falou que ela conseguiu fazer amizade. Ela falou que conseguiu fazer amizade com o Damian, né? Aí o Lloyd tava tudo feliz. Aí o Lloyd viu que tinha um negócio estranho no uniforme dela. Aí, meu Deus, aí o homem já acabou. Deu um choque no sistema dele que ele desmaiou. E o negócio foi tão forte, tá? Foi tão forte que nisso que ele desmaiou, ele lembrou do flashback de guerra dele. Como que pode, cara? O cara desmaia e ele lembrou do passado dele de guerra traumático.